Na manhã do 18º, bom dia. Bom dia. Então, o ministro da Defesa, esse Fyodorov, nem tiveram tempo de demitir e já estão pensando em prender. O governo da Ucrânia realmente não está nada bem. A little digression. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olha só, antes de começarmos, por favor, inscreva-se neste canal. E vamos começar. Veja, o que temos aqui? No rádio já pedem a prisão do ex-ministro da Defesa, chamado assim por tentativa de golpe de Estado. Degressão. Um deputado da Rada Suprema, Alexei Kurchenko, que normalmente fala sobre serviços públicos, mas desta vez começou de repente a discutir essas peripécias políticas, declarou o seguinte: em princípio, Zelensky nesta situação deveria prender Fyodorov sob acusação de traição e tentativa de golpe de Estado, disse Kurchenko. O deputado acrescentou que essa opinião não é só dele, mas também de outros pesos pesados da política ucraniana. Ele explicou sua posição pelo fato de Fyodorov, sendo ministro da Defesa interino, ter se manifestado contra Zelensky, e tudo isso aparentemente agravou a situação no país. Mas que horror! Alguém se manifesta contra Zelensky e já querem prender ou demitir urgente. Pelo menos não fuzilaram, já agradeço por isso. Ainda há opositores, muitos de vocês conhecem, especialmente quem assiste o canal com frequência. Mas Ishuk declarou que está convencido de que haverá uma suspeita criminal contra Fedorov. Tudo isso é sério e vai ser divulgado, e Zelensky está extremamente furioso. Ele ainda teria dado a oportunidade... Bem, essa palavra acho que você sabe, de se tornar um milionário em dólares. Mas isso, bem, hoje passaram por cima dele, então é isso. Bem, em princípio, não é a primeira nem a última vez que políticos são presos lá, depois de serem removidos do cargo. Na própria Coreia do Sul, pelo que me lembro, nenhum presidente leva uma vida normal. Mal termina o mandato, vai para a prisão, termina o mandato, vai para a prisão. Romantismo, como diziam em Senhores da Sorte. Bom, e talvez na Ucrânia comece mais ou menos a mesma coisa. Antes disso, havia certo respeito mútuo, tanto entre presidentes quanto entre vários ministros. Ou seja, eles podiam provocar um ao outro de alguma forma, mas sem grandes ameaças criminais, e muito menos ameaças de verdade. Mas agora tudo está mudando. O país mudou de forma radical e, como vemos, agora já existe uma ameaça direta. E até recentemente esse Fyodorov. Bem, literalmente algumas semanas atrás, se não me engano, eu li notícias em fontes oficiais ucranianas onde Fyodorov era exaltado aos céus. Ele desenvolveu drones lá, fez acordos com outros países. Vamos falar sobre isso também hoje. E ainda melhorou mais. Enfim, ele é praticamente uma pessoa perfeita. Um homem perfeito para o cargo e, de repente, já enfrenta uma investigação criminal, quem diria, pelos ucranianos, e dizem que ele já ficou assim, como previsto. Mas o problema, na verdade, da Ucrânia não está apenas na desordem e instabilidade no governo, mas também no fato de que até mesmo sua política externa, tudo isso se parece com aquele famoso pouso do frango 747. Ninguém entendeu a referência, deixa o like. A questão é que já faz alguns dias eu falei sobre isso. Faleceu o senador Graham americano. E acontece que isso colocou em risco o lobby da Ucrânia em Washington. A Ucrânia e seus aliados, nos dizem, esperam manter o apoio em Washington nos próximos meses. Não é à toa a reação à morte repentina do influente senador Lindsey Graham, que por anos foi o principal amigo de Kiev no Congresso. Qual é o problema aqui? Porque ele não era amigo da Ucrânia. O senador Graham disse mais de uma vez: vejam, nós vamos pegar trilhões de dólares deles lá. Em segundo lugar, ele dizia, sim, dizia isso mesmo, dando tapinhas no ombro de Zelensky, contava que, vejam, nossos soldados não estão morrendo. Nós, não gastamos um centavo para, produzir armas lá. Bem, era outra época. Mas vejam só, os ucranianos, é assim que estamos na prática, lutando com os soldados deles. E sorrindo felizes, os líderes do Estado ucraniano balançavam a cabeça e diziam, sim, claro, claro. Mas agora está acontecendo algo meio confuso. Confuso, em primeiro lugar, essa tal de Stephanie Shina, que é a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, foi removida do cargo, como dizem muitos meios de comunicação. Não vou afirmar nada, mas muitos dizem que foi por corrupção. Dizem, de novo, eu já falei sobre isso. Ela comprou um apartamento em Kiev por um preço 4 vezes menor do que o valor real. E ela também, digamos assim, fazia umas manobras com o orçamento para não parecer calúnia. Mas essa administração não agradou nem a Kiev,
nem aos Estados Unidos. Podem mandar outra pessoa. Essa tal de Yulia, como é mesmo o nome dela, que foi primeira-ministra quênia, também pensaram em torná-la embaixadora da Ucrânia, nos Estados Unidos, mas algo não deu certo e ela recusou. Então depois, aliás, o atual ministro do interior da Ucrânia também recusou se tornar ministro da Defesa. Parece que ele também não quis, em 6 meses, acabar sendo processado criminalmente. É uma completa desordem e confusão. Ou seja, as competências que esses personagens, que são nomeados ministros e vice-ministros, possuem, levantam tantas perguntas que nem mesmo o nosso magnífico Ministério das Questões Retóricas, o Vale Dourado, a Colina dos Leites de Rig, consegue responder. Mas o problema é que pegam uma pessoa sem formação, sem experiência em gestão administrativa e dão para ele um cargo altíssimo, lá, seja o que for. Se não der certo, dão outro cargo lucrativo para ele. Não é à toa que Mazishuk disse que Fyodorov teve permissão para se tornar milionário em dólares. Ele já não era pobre antes. Em particular, hoje circula na internet a informação de que ele, Fyodorov, trabalhou e liderou uma fábrica de bots, que era voltada para combater opiniões negativas direcionadas ao Zelensky. E recebia por isso, sendo um especialista em TI, um líder de TI. Ele tinha algum tipo de estúdio de RP de SMM, se não me engano, a empresa dele se chamava assim. Pois é, foi nesse estúdio que tudo acontecia. Todos esses mistérios tecnológicos. E também rolava um dinheirinho, talvez nem tão pouco assim. Enfim, é isso que está acontecendo. Enfim, o que temos sobre o senador Graham, aquele falecido de quem falei, ele conta que é exatamente por isso que estamos trabalhando ativamente com a equipe do Trump e com o Congresso, para finalmente forçar a Rússia à paz. Claro, todos lamentam a morte do Graham, naturalmente, mas esperamos uma ação construtiva de Washington. Disse a uma publicação um alto funcionário ucraniano sob condição de anonimato. Mas aqui podemos supor ou o Sibiga, que escreveu Rusranks e o impeachment completo, ou o Kachka, que já não é mais Kachka, mas provavelmente está indo para uma viagem marítima, porque ele já não é mais ministro da integração europeia, nem das relações com outros países, incluindo os Estados Unidos bem. Meus pêsames, é assim mesmo. De repente, Ermak saiu da hibernação, aquele que tentaram prender, mas não conseguiram. Talvez também haja algum tipo de conflito interno aqui. Porque, novamente, é preciso encontrar uma maneira de armar contra uma pessoa tão importante. Alguém encontrou, tentou, não conseguiu. E talvez tudo isso que estamos vendo agora seja apenas a superfície do pântano. E o que tem lá? Por dentro, quanta coisa tem ali, talvez nunca venhamos a saber. Ou talvez venhamos a saber, mas só quando já for tarde demais. Alguém na internet local, depois de uma guerra nuclear, vai publicar alguns documentos encontrados no porão de um prédio destruído. E 3 pessoas e meia vão descobrir o que aconteceu. Mas eles já não vão se importar, porque o contador Geiger vai mostrar a aproximação de uma tempestade radioativa igual no Fallout 4. Mas não vamos exagerar. Então, o que o Ermak fez? Ele visitou o posto de comando do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia com Alexander Syrskyi, em uma região próxima à linha de frente. E a viagem aconteceu em meio à demissão do ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, e ao conflito público entre o ex-ministro e o comandante-chefe. Aqui pode-se supor que ou ele tomou a própria iniciativa de negociar com esse mesmo Syrskyi, ou foi uma iniciativa do seu estimado protegido, ou talvez o contrário. Enfim, vocês entendem. E ele atuou como intermediário, sendo que atualmente não é absolutamente ninguém nesse círculo ucraniano. Absolutamente ninguém. Ou seja, ele arranjou algum cargo lá, advogado para assuntos militares, algo assim. Mas nós sabemos. Então, por volta das 7h, no horário de Kiev, o poderoso Yermak esteve no poderoso posto de comando do poderoso comandante-chefe, do comandante das Forças Armadas, Alexander Syrskyi. Segundo as informações, a visita ocorreu em meio a... Aqui, basicamente, repetem o mesmo 8 vezes. Mas nem Yermak, muito menos Syrskyi, comentaram isso publicamente. Como se diz, preferiram não comentar. Quanto à Europa, que era supervisionada por essa tal Kachka, esse tal ministro para assuntos de integração europeia, sinceramente, eu nem sabia que existiam esses ministros, mas pelo visto, existem. Pois é, eurointegraram. E pelo visto, na Europa já estão se preparando para enviar tropas para a Ucrânia. Na minha opinião,
isso é uma coisa excelente. Mandou militares e a Terceira Guerra Mundial começou oficialmente. E nos dizem que os países europeus devem enviar agora mesmo um contingente militar para a Ucrânia, sem esperar pelo cessar-fogo. Um professor da Escola de Estudos Internacionais Avançados afirmou que esse passo é necessário, principalmente para a própria Europa. Isso poderia ajudar os europeus a se prepararem para uma possível guerra contra a Rússia. Sinceramente, não entendo algumas conclusões lógicas desses personagens. Ou seja, está claro que se você enviar forças da OTAN para a Ucrânia, é muito provável que a Rússia tome alguma medida. Não sei quais seriam. Talvez algo forte, talvez nem tanto. Talvez, mais uma vez, desenhe algumas linhas vermelho-marrons e diga que não é certo agir assim. Mas mesmo assim, o povo da Europa não está nada preparado para lutar. Ainda menos do que o povo da Ucrânia, que vem sendo preparado para essa guerra desde 2014 e depois. Lá tudo aconteceu de forma gradual, passo a passo, os sapos foram cozinhando nessa água e acabaram cozidos. E na Europa agora é um pouco diferente, ninguém quer lutar de jeito nenhum. Tenho certeza de que vai ter alguns personagens militarizados, tipo uns cabeças duras, mas nada de bom vai sair disso. E aí de repente alguém diz, vamos mandar as tropas agora mesmo. Sério, vocês estão malucos? Sei lá, talvez esse professor tenha recebido uma bolsa muito grande e acabou comprando o que não devia. Em vez de chá, colocaram alguma coisa, algum outro tipo de... objetos de origem vegetal, digamos, ou talvez outra coisa. Bem, sugerir algo assim em um artigo oficial é preciso ser um verdadeiro gênio para isso. Então ele observa que os países europeus estão aumentando rapidamente seus orçamentos de defesa não por exigência do Trump, embora novamente isso contradiga o bom senso e os fatos. A própria Ursula von der Leyen assinou com os Estados Unidos em nome da Europa um contrato, um compromisso de compra de armamentos no valor de cerca de $500 bilhão, não $500 bilhão, $500 trilhão de euros. Do que você está falando? Que história é essa de exigências do Trump? Está aí a resposta. E não porque planejam lutar na Ucrânia. O motivo é que na Europa, cada vez mais consideram a perspectiva de uma guerra com a Rússia fora da Ucrânia como algo mais real. Bom, também são meio malucos, mas olhe para a situação atual. Veja como está o cenário. Na Ucrânia, a guerra já dura 5 anos. E até agora, sim, há alguns movimentos lá, mas tudo está parado. De que forma e em quanto tempo, em quantas décadas, a Rússia sairia da Ucrânia, mesmo que ela fosse tomando algumas dezenas de quilômetros por ano para avançar em direção à Europa? Quanto tempo isso levaria? E com que esforço, mais uma vez? Ou seja, supondo que essas teorias estejam certas, esses territórios foram conquistados. Não vou citar países. Aqui temos um país com uma economia que não está muito boa no momento. Aliás, que está tentando conquistar outro país. Bem, vamos supor que algo aconteceu e isso deu certo. O território conquistado está devastado, como se um rolo compressor tivesse passado. Não há nada vivo lá. Olhe para esses lugares como Bakhmut, Artemovsk e outras cidades. Para restaurá-las, não vai levar apenas décadas. São necessários recursos enormes para isso. O que, no geral, vai deixar os cabelos em pé de todo mundo que ainda tem cabelo. E aí nos dizem que, além de ter que reconstruir, sendo que a economia na Federação Russa agora não está nada bem, ela está se desfazendo. A própria Nabiullina já está se escondendo. Ninguém sabe onde ela está, coitada. Sumiu. O rublo sobe, as receitas de petróleo e gás caem. O preço do petróleo pode até subir, mas já está, como disse, não dá para sair dessa situação sozinho. Com o tempo, fica mais difícil escapar. Cada um achando que está certo. Dizem que em alguns anos a Rússia vai tentar conquistar a Polônia, que também está se preparando. Mas esse tal professor conta umas coisas estranhas, extremamente incomuns. E ele também diz que existe uma pesquisa, segundo a qual cerca de 1/3 dos europeus afirmou que não está disposto a defender seu país. Mas naturalmente, o índice mais baixo foi registrado na Itália. Lá, quase 80% disseram que ninguém vai fazer nada. E acabou ficando claro que isso é influência da propaganda pró-Rússia ou de forças políticas que são contra o rearmamento da Europa. Resumindo, o artigo é tão estranho, tão sem medo de usar essa palavra, sem noção, que simplesmente não dá vontade de continuar lendo. Acho que nem vou fazer isso, porque ela contradiz tanto os fatos, quanto o bom senso e até a própria estrutura do universo. E, aliás, eu aconselharia esse autor, Totti, se não me engano, é italiano ou italiana, seja lá quem for, a escrever contos de fadas para crianças. Aí sim seria interessante, porque seria algo do tipo:
Bom, enfim, deixa pra lá. De repente, na Alemanha e na Europa, começaram a comentar sobre a demissão do próprio Fyodorov. Lá ele fez um monte de acordos e agora todo mundo está insatisfeito. Em Berlim dizem que estão insatisfeitos. Tradicionalmente, o governo federal não comenta. Mas o ministro da Defesa, Pistorius, reagiu. Pistorius se dirigiu pessoalmente a Fedorov. Não foi por acaso que justamente a sua coragem em inovar deu aos ucranianos um novo impulso nessa confusão prolongada. E provavelmente também colocou algum emoji poderoso no Facebook, esse tal Pistorius, o que sem dúvida apoiou Fedorov, que está sob ameaça de um processo criminal, mais uma vez. Pelo visto, isso não ajudou muito o Fedorov. Então Pistorius ainda o apoiou mais, elogiou muito e destacou a cooperação baseada na confiança. Depois tem um especialista Kukarova, algum europeu, que declarou que Zelensky deu um baita tiro no próprio pé. E disse que parece que... na verdade, esse é todo o comentário. Bem, e alguns comentários, ao que parece, vêm de alguns analistas alemães na rede social X de Elon Musk. Consideram a demissão de Fyodorov um erro, mas admitem não entender totalmente a situação. Mas o mais importante é que eles não entendem, mas comentam ativamente. É maravilhoso quando a pessoa nem entende do assunto e dizem: bem, agora vamos comentar ativamente a demissão de Fyodorov e suas razões. Mas se você não entende do assunto, como pode comentar? Isso parece muito estranho, mas nós acho que já nos acostumamos com isso. E aí, de repente, novamente havia pessoas que apoiavam a Ucrânia na liderança da Alemanha. Mas entre a população, o apoio não era tão forte assim. Mais da metade dos alemães, mais de 50%, é a favor do fechamento total das fronteiras para refugiados. Mais de 2/3 dos alemães apoiam o direito dos refugiados à proteção, mas desconfiam de várias coisas. Por exemplo, muitos solicitantes de asilo buscam apenas oportunidades econômicas e benefícios sociais. 51 entrevistados são a favor do fim. 62 acham que os solicitantes de asilo imigrantes não precisam de proteção, mas sim buscam oportunidades econômicas ou benefícios sociais. Aqui não se trata só dos ucranianos, embora estejam incluídos. É a maior porcentagem nas votações. Bem, acho que podemos encerrar tudo isso com o discurso de um patriota magnífico de seu país. Um líder, o grande Starmer, que já não é mais primeiro-ministro, mas continua falando de tudo. Entre outras coisas, ele declarou que nosso apoio à Ucrânia será eterno. Esse artigo nem precisa ser lido. É igualmente estranho, mas interessante. Poxa, você já foi demitido, caramba! Só te restam algumas semanas no cargo. Aí você vai para outro país e declara que o apoio será eterno. Até amanhã vão mudar a lei que você assinou. Ou seja lá o que for, alguma regra, projeto de lei, vão apagar de todos os jornais qualquer menção ao que aconteceu e pronto. Ainda vão abrir um processo criminal por causa do dinheiro dos contribuintes britânicos que foi gasto à toa. No geral, tudo isso parece extremamente estranho, extremamente absurdo. Se antes eu ainda lia e me surpreendia, agora eu leio e penso: besteira, normal. Aqui também besteira, aqui é pura idiotice, mas no fundo é esperado, esperado. Algo inteligente, algo realmente onde dá pra ver que a pessoa está tentando argumentar, isso já cheira a algo estranho. Provavelmente isso não é bom. Bom, eu acho que vocês já imaginam quem vamos ver a seguir. São naturalmente nossos magníficos líderes, e entre eles vai ter muita gente mesmo. Mas primeiro precisamos chamá-los para que não fiquem ofendidos, para que todos esses condes, marqueses, barões, baronetes das camadas mais altas da internet venham até nós. Legendas bem, vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas. E agora todos esses marqueses, condes, barões, baronetes vêm até nós e começam a falar todo tipo de besteira. Por exemplo, quem nós temos? Nós temos a Fedina, de novo. Acho que é a Fedina, né? Enfim, sim. Aquela que mais uma vez não foi para o exterior, para beber pela Ucrânia, mas agora ela diz: nós vimos isso. Desculpe, por favor. Ela está contando que, de repente, naquele incidente em Lviv, havia provocadores de Dnipro, suspeitando que, de repente, numa cidade que não é a deles, há representantes de outra cidade. Fedina não gosta disso. Só falta ela perguntar de qual bairro são. Mas pelo menos temos alguém deles aqui. Aqui está uma jornalista, vamos dar uma olhada.
Viajando no transporte público, eu, pelo visto, uau. A garota desenvolveu 3 minimúsculos faciais. E ela diz: ah, é mais uma dessas garotas que dizem que no exército não tem nada de assustador. Ninguém morre lá, não precisa lutar, não precisa atacar as faixas de mata, não precisa defender sua terra, só precisa assinar documentos, tudo ótimo. Já repararam nisso? Agora quase todas as brigadas estão recrutando. Hoje até recebi mensagem para me alistar. Entendo que são apenas mensagens automáticas e notificações diversas. Que mulher inteligente. Propostas diferentes, todo tipo de ofertas. Então, olha, é organização e processamento de informações. Deixa a colega dela falar alguma coisa. Essa ruivinha gosta mesmo de conversar. Antes ela era tipo a Anfisa Tchekova, mas aí algo deu errado e ela deixou de ser apresentadora de um canal com conteúdo interessante. Mas fazer o quê? Virou patriota, combatente, uma valquíria. Atuei apenas com documentos e sistematização, além de organizar encontros, similar ao trabalho de relações públicas, mas separado. Como organização. No Exército, organizar encontros, como relações públicas. Estar na linha de frente é organizar encontro com o inimigo, como relações públicas. Sinceramente, perdi o raciocínio da apresentadora. Ela olha urgente para o lado, talvez pedindo ajuda ou até mesmo perdida. Uma garota com franja sobre os olhos a observa de forma estranha. Não dá para entender por que fizeram isso. A organização do encontro é feita por gerentes de eventos, mas militares. Ah, gerentes de eventos no Exército, já não entendo mais nada. Sei que lá tem de tudo. Mas tanta escolha, tanta variedade de profissões, e isso está longe de ser infantaria, pelo menos não me parece. Uma garota com músculos faciais bem desenvolvidos sorri corajosamente lá em cima. Como está se desenvolvendo o recrutamento ucraniano em geral? Meu Deus, dos 42 segundos já se passaram 33, enquanto aquela ruiva falava, e só agora deram a palavra para essa ruiva, que se chama Lesia Okuriainova ou Okuriainova. Bem, em geral, ela é vice-diretora do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação. Que relação ela tem com o exército? Quem é ela? Por quê? Muitas perguntas, mas como sempre, sem respostas. Estamos em mobilização, não dá para fazer isso todo ano. Ah, é? E por que ela mesma não se mobilizou? Ou isso já é a guerra dela? Quer dizer, ela trabalha com documentos ou com salgados? Os músculos dela são tão desenvolvidos aqui que dá a impressão de que ela está na... Sabemos pelos exemplos de guerras sem mobilização geral que é impossível vencê-las. As ideias, porém, são boas. O que ela queria dizer? Pra quê? Por que botaram ela pra falar? Entender. Bem, como sempre. E então, o que foi? Temos mais alguém aqui? Temos o Schweiko? Nós assistimos todos esses com vocês. Assistimos. Sim, no geral não sobrou ninguém pra assistir. Já vimos todos. Bem, talvez, na minha opinião, só esse aqui. Eles já enfrentam problemas econômicos e sanções, o que levará a isso. Ele está falando sobre a Rússia. O colapso da Rússia é praticamente inevitável. O jornalista bronzeado parece feliz e deve logo espalhar previsões sobre o colapso da Rússia no chat. O que aconteceu? Acho que na terceira vez todos vão analisar tudo melhor. E a Rússia ficará limitada às circunstâncias objetivas apontadas pelos analistas. Vai ser. Isso é tipo o robô Werder, só que em forma humana. Ah, é só isso? Isso aqui? Eles já têm problemas sérios. No final, isso aparentemente é toda a apresentação. Enfim, maravilhoso. Disse que a Rússia vai se desintegrar? Bem, então, somos gratos a esse palestrante pelo nosso presente feliz. Tchau a todos, é isso.